passou a semana? Estamos juntos mais uma vez para podermos estudar a Bíblia e a Palavra de Deus. Mas antes vamos orar. Senhor, nós queremos que a orientação do Teu Santo Espírito nos conduza em todos os momentos de exposição da Tua Palavra, que nós possamos alcançar o objetivo pelo qual o Senhor tem enviado nesta hora esta palavra ao nosso coração. Orienta-nos, dirija-nos, fala ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, hoje nós vamos fazer o nosso início na nossa nova revista. Vamos estudar as cartas de Paulo, cartas do apóstolo Paulo. E nesse momento nós estamos iniciando, fazendo uma retrospectiva do primeiro século da era cristã, quando nós nos deparamos com este servo de Deus, o apóstolo Paulo. Provavelmente em uma viagem missionária ele tenha escrito a carta aos Gálatas, e posteriormente na prisão ele escreveu a carta aos Efésios, Filipenses e Colossenses. Surge então uma pergunta: por que Paulo escreveu cartas? As necessidades espirituais dos cristãos eram maiores ou menores do que as nossas necessidades? Quais eram os desafios que eles tinham no mundo do seu tempo, do qual eles estavam envolvidos? O que os assuntos tratados nestas cartas têm a ver conosco neste século 21? Convém salientar que os problemas que aqueles crentes passavam eram os mesmos problemas que enfrentamos hoje. Deve ficar claro aqui que a essência da mensagem transmitida pelo apóstolo é a mesma que nós aprendemos hoje. Só mudamos o tempo, daquele tempo para esse tempo, daquele endereço para esse endereço, e a necessidade espiritual para o contexto de hoje. Meus queridos, quando nós iniciamos esses estudos de grande magnitude das cartas de Paulo, nós temos que ressaltar, como os dissemos, o objetivo pelo qual ele as escreveu. Para tanto, antes de nós abordarmos o assunto das cartas em si mesmo, nós devemos falar um pouquinho a respeito desse servo de Deus, desse homem que teve um grande valor para a igreja. É necessário conhecer um pouco da vida deste homem antes do seu encontro com Deus e depois do seu encontro com Jesus Cristo. Nascido em Tarso, uma cidade grego do Mediterrâneo, que possuía um grande centro comercial e cultural, ali estava esse homem vivendo na cultura do Império Romano. Saulo, por causa disso, adquire a cidadania romana. O fato de Saulo possuir essa cidadania, com a sua descendência, dava a ele o direito de ter livre acesso a todas as cidades e províncias do seu tempo. A vida de Saulo foi planejada para que ele ocupasse uma liderança na religião judaica. Por isso ele se torna esse grande defensor da sua fé, da religião judaica, não permitindo que viessem a manchar aquilo que eles ensinavam. E essa dedicação exacerbada vai tomando uma proporção tão grande que ele se sente na responsabilidade de abafar o cristianismo lá na sua raiz. Dizem que não que ele quisesse pegar os cristãos, mas ele queria abafar, acabar com o cristianismo. Então, Saulo se torna o maior perseguidor dos cristãos. O texto do livro de Atos diz que ele respirava ameaças de morte
respirava ameaças de morte. E aqui nós temos que entender o seguinte dentro desta expressão, para podermos entender a sua conduta. Nós, para sobrevivermos, nós precisamos de encher o nosso pulmão com ar. Então nós inspiramos e expiramos. No instante em que essa função para, todo o nosso corpo para, o corpo humano para, e então vem a morte. Então, desta maneira, para Paulo, era vital para a sua perseguição este pensamento de respiração que não podia parar. Essa forma física que nós temos no seu pensamento, ele não poderia parar. Por isso diz-nos o texto que ele respirava ameaças de morte. Saulo era um perseguidor capaz de cometer grandes barbaridades, e esse fato está comprovado com a sua palavra dita a Timóteo, lá na sua primeira carta, capítulo 1, versos de número 13, quando ele confirma isso dizendo que ele era blasfemo, perseguidor e insolente. Então, em virtude dessa perseguição, ela vai expandindo, ela vai crescendo para outras cidades. E Saulo quer aumentar a sua área de atuação e ele busca a autorização dos representantes da sinagoga, os sumos sacerdotes lhe dão cartas para que ele possa ampliar o âmbito de perseguição dos cristãos. E então ele vai a Jerusalém para prendê-los. Ele é enviado a Jerusalém. Atos capítulo 9, versos de número 1 e 2. O perseguidor da igreja está aqui no encalço dos cristãos rumo à cidade de Damasco. E é exatamente nessa cidade, nesta viagem, em que ele respira profundo ódio, que nós vemos acontecer aquele surpreendente encontro. Traz-se um novo na história desse homem. Surge um novo rumo na história desse homem. O cristianismo bate de frente com esse homem que respira a religião judaica, a fé judaica. O novo personagem agora surge, ele que tem o controle de perseguidor dos cristãos, agora ele tem um encontro pessoal com Deus, e a partir daí muda-se completamente a história da sua vida, a sua atividade. Agora já não era mais perseguidor, mas sim o apóstolo do amor. A partir desta conversão genuína, Paulo se empenha em difundir o cristianismo, as bases dos ensinamentos de Jesus. E por meio das suas cartas, esse novo homem passa a contribuir de forma marcante para um novo ciclo da história da igreja. O plano de Deus aqui passa a existir na vida desse homem para difundir o cristianismo. Deus começa a usar a vida desse homem para que ele possa, sob a direção de Deus, fazer chegar a outras gentes, os gentios, a palavra de Deus. Agora, então, ele é chamado apóstolos dos gentios. Com esse novo nome, Paulo, ele que anteriormente era Saulo, que na sua raiz o nome hebreu lembra o rei Saul, Saulo, e agora ele vivendo no ambiente grego, o seu nome passa a ser Paulo, ele passa a ser responsável, veja, por uma reformulação na teologia cristã, numa reestruturação do cristianismo, e a partir daí os seus escritos tornam-se uma nova forma, um novo conceito, uma nova direção. Chamamos de cristianismo a religião de fé baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Um tema muito forte, bastante discutido na época e nos dias de hoje. O apóstolo Paulo, com a visão da essência desses ensinamentos, procurou repassar com máxima segurança o que de fato recebeu do próprio Deus. Então, esses ensinamentos vão ocupar o lugar da história de maneira muito marcante e com resultados abençoadores, abençoa a igreja de uma forma muito especial. Não descarta em nenhum momento a didática de Jesus, que foi o seu mestre por excelência,
e ensinar a transmitir o conhecimento que envolviam o amor, a esperança e a fé. O apóstolo Paulo foi esse grande escritor, queridos, eclesiástico. Suas cartas foram direcionadas às necessidades das igrejas daquela época, que se refletem também na vida das igrejas de hoje. Com o crescimento de uma comunidade chamada igreja, houve então grande necessidade de fortalecer a fé em Jesus Cristo por meio das cartas ou epístolas, como alguns gostam de dizer. Seria então um novo método, agora por vias escritas, também para divulgação do Evangelho. Então preste atenção, ele foi um grande escritor que direcionou as necessidades da igreja daquela época. Ele foi um grande escritor para fortalecer a fé dos crentes em Jesus Cristo através das suas cartas. E ele, através das suas cartas, também vai fazer com que cresça a divulgação do Evangelho. Essas cartas são de forma maravilhosa, baseadas de forma farta. Há uma fartura aqui de currículo teológico e nas experiências baseadas no que ele recebeu do próprio Deus. Ele diz que recebeu diretamente do próprio Deus. E aqui está a autenticidade incontestável dos seus ensinos de forma forte e crescente na igreja. Então, sem dúvida, essa obra, as cartas de Paulo, de excelente qualidade, realizada por um coração sincero e dedicado na obra de Deus, resiste o tempo, resiste às perseguições, resiste às prisões e chega até nós. Cada uma destas cartas foi escrita em tempos diferentes, em situações diferentes, em contextos diferentes. Diversos, sim, porém o alvo é específico. Por exemplo, a carta de Paulo escrita aos Romanos, Paulo apresenta a doutrina cristã de maneira sistemática à igreja de Roma. E ele enfatiza nesta carta que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto de judeus quanto de gentios. E a finalidade dela, então, é alcançar a igreja como Israel, chegando até os confins da terra. Romanos capítulo 15, o verso de número 28. Quando nós olhamos a primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios, nós vamos perceber como ele enfatiza a centralidade de Cristo na vida dos cristãos, trazendo uma liberdade cristã medida pelo amor e santidade. 1 aos Coríntios capítulo 13 e 1 aos Coríntios capítulo 3, 16 e 17. Quando nós olhamos a segunda carta de Paulo escrita aos Coríntios, Paulo procura defender o seu apostolado e o seu ministério. Em Gálatas, ele escreve sobre a seriedade da salvação por meio da graça de Deus, libertando o homem da escravidão do pecado. Em Efésios, o panorama da sua carta se explica a sua vida cristã digna de que deve ser vivida nos moldes de uma unidade, a unidade por meio da igreja. Efésios capítulo 4, 1 a 16. Quando nós olhamos Filipenses, o apóstolo aplica esta mesma unidade em Cristo, que é capaz de trazer a verdadeira alegria em Cristo, o que por meio dela as adversidades são superadas. Filipenses capítulo 1, versos de número 12 a 30. Quando nós olhamos Paulo escrevendo aos Colossenses, ele procura encorajar os novatos na fé a continuar na perseverança da verdade, diante dos ataques dos falsos mestres, pela suficiência de Cristo em suas vidas, tanto na esfera espiritual, individual e relacional.
Bom, Paulo procura falar a respeito do seu ministério também. Ele não só se dirige à igreja, mas ele escreve cartas, ele fala a respeito da igreja, das instruções ministeriais, e observa-se que ele vai falar a pessoas como Timóteo, como Tito e Filemon. Em Timóteo, que o acompanhou e participou ativamente do seu ministério, ele anda com Paulo, Timóteo, em diversas cidades. Paulo ensina a respeito do bom procedimento na doutrina. 1 Timóteo 1, 3-11, que é a base do fortalecimento cristão. Em Tito, ele instrui a colocar a igreja de Creta em ordem, para que os falsos mestres não tenham voz ativa no seio daquela comunidade. E Filemon, Paulo ensina o valor do perdão. Mesmo atribuído a alguém que usou de má fé, lançando mão de alguma coisa que não lhe pertencia, o apóstolo Paulo fala a respeito do perdão e da volta de Filemon. Então, ler as cartas de Paulo, nós precisamos ter esse sentimento imperativo dele nas nossas vidas, entendendo que para viver uma vida cristã saudável e vencedora, é necessário colocar em prática não somente para sermos vistos por pessoas diferentes, mas para sermos cristãos autênticos e verdadeiros condutores de uma doutrina baseada na fé, no amor e na esperança em Jesus Cristo. Sejam bem-vindos então ao estudo das cartas do apóstolo Paulo. E eu quero te desafiar a que você pegue a sua revista na igreja, no templo. Se você ainda não fez, que você passe lá no horário das 9 às 16 horas, a fim de que você possa se preparar para a nossa primeira lição, que será Maravilha de Deus. Se você ainda não pegou a sua revista, é importante que você leia o texto bíblico. Pode começar ali, eu disse que era para ler a carta de Paulo aos Gálatas, mas o nosso texto você pode ler livro de Atos, capítulo 14, tá bom? Livro de Atos, capítulo 14. E leia o texto áureo que está em Atos, capítulo 19, o verso de número 11. E eu quero compartilhar com vocês, meus queridos, uma palavra da redatora Eva Souza da Silva, evangelista, quando ela diz o seguinte: ao ler as cartas do apóstolo Paulo aos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, observamos que fica notório o desejo de Paulo que os crentes, com a sua maneira de viver, demonstrem ao mundo que tinham Cristo em suas vidas. A bandeira levantada pelo apóstolo Paulo é cristocêntrica. O seu desejo era que os crentes buscassem uma vida de santidade, uma vida de crescimento espiritual e uma vida de fé constante. E ela diz que, refletindo a respeito disso, ela se lembra de um hino que foi cantado no passado. Ela cita aqui Luiz de Carvalho. Eu me lembro de um grupo paranaense chamado Ligados, que gravaram essa música também, cuja letra diz o seguinte: o mundo há de saber. O mundo há de saber que tenho Cristo. O mundo há de saber que tenho Deus. Seu sangue derramou e limpo me tornou. O mundo há de saber. O mundo há de saber. O mundo há de saber que Cristo salva, e há de conhecer seu grande amor. Seus bens vai entregar a quem o aceitar. O mundo há de saber. O mundo há de saber. O mundo há de saber porque eu canto. O mundo há de saber que sou feliz. Eu quero demonstrar de Deus o amor sem par. O mundo há de saber. 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 Não deixe de fazer a sua leitura diária, como eu recomendei, para que você possa ler durante esta semana.
Se você não tem a revista, livro de Atos, capítulo 14, valendo os versículos durante a semana, tá bom? E no próximo domingo nós vamos estudar as maravilhas de Deus. Não deixe de fazer a sua leitura diária também naquele projeto nosso de ler a Bíblia toda em um ano. Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana abençoada, uma semana feliz. Bem-vindo ao estudo nas cartas do apóstolo Paulo.